tema de hoje: siga-me, disse Jesus. A gente vive num tempo de pessoas que vivem seguindo as outras. Hoje tem jogadores, artistas, cantores, músicos, profissionais liberais, até políticos, no Twitter, no Instagram e outras redes sociais. Essas pessoas têm seguidores, pessoas que seguem essas pessoas. Se você também ver, hoje em dia a gente tem camarada aí que se diz cantor, que preferiu ser mulher em vez de homem, se veste de mulher, ou trata os outros como se fosse uma mulher, canta uma música que na verdade não é música, é uma porcaria, que muitos jovens, por não ter entendimento, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a graça de Deus. Então muitos jovens que têm a mente cega ouvem essas músicas e passam a ser seguidores desse cara. Então ele lança uma informação no Twitter, lança uma informação no Instagram, lança uma informação no Face, enfim, nas redes sociais acessíveis hoje, e as pessoas passam a curtir, fazem comentários. E por que fazem isso? Porque são chamados seguidores daquela pessoa. E um dia lá atrás, Jesus falou para os seus discípulos: sigam-me. E para a gente chegar nessa expressão, siga-me, a gente precisa entender algumas coisas que estão contidas no texto. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos, por favor, livro de Mateus, capítulo 16. Glória a Deus. Mateus capítulo 16. Se porventura tem alguém do teu lado aí sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Jesus está dando várias dicas aqui. Jesus fala, por exemplo, sobre o fermento dos fariseus. Os discípulos na hora não entenderam, confundiram o fermento com o fermento que faz pão. E Jesus falou: não é esse tipo de fermento, é o tipo de fermento que as pessoas têm na língua. Que quando elas falam alguma coisa, aquilo ali fermenta tanto, cria tanta dificuldade, cria tanta inimizade, cria tanta coisa, que os fariseus são assim. O que eles falam parece fermento, o negócio cresce, o negócio ferve. Então toma cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus falou num desses versículos aqui do capítulo 16. Jesus também está falando do que ele havia de passar, aquilo que ele tinha que sofrer por nós na cruz do Calvário. E aí em Mateus 16, versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25, Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Versículo 26, Jesus disse: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, Jesus disse, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? 27, último desses que quero ler, Jesus disse: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Só até aí. Interessante que Marcos e Lucas também registraram as mesmas palavras, os mesmos dizeres de Jesus.
Por exemplo, se você ler aqui em Mateus, como nós lemos, Jesus disse aos seus discípulos, Marcos capítulo 8, versículo 34, acompanha aqui no telão, Jesus chama a multidão e os seus discípulos, aí ele já fala para a multidão, para os seus discípulos, ele diz, olha, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Versículo 38 de Marcos, ele diz, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Isso disse Jesus. Na escrita, no relato de Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus aqui já dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. 3 referências bíblicas com os mesmos dizeres. E para a gente chegar em siga-me, o que Jesus falou, para nós sermos um seguidor de Jesus, e lembre-se, seguidor é aquele que admira, é aquele que está com aquela pessoa, que curte o que ele fala, que entende o que ele fala, que essa pessoa geralmente que é seguida, geralmente é um mestre, geralmente é alguém que sabe algo a mais daquilo que ele sabe, por isso é que ele segue. Para isso acontecer, Jesus disse o seguinte, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser. E é interessante que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, e a tradução do grego, algumas palavras, a raiz da palavra, ela é mais profunda do que o nosso português aqui. Por exemplo, quando Jesus disse, se alguém quiser, bem ao pé da letra do grego, ele estava querendo dizer o seguinte, aquele que tem um pleno propósito no coração, aquele que tem uma vontade, uma resolução determinada. É isso que Jesus quis dizer. Se você quiser, ou seja, o teu desejo, a tua vida, que está dentro do teu coração. E é uma decisão muito bem pensada. Eu já falei aqui outras vezes, falei até hoje de manhã, é a decisão mais importante de um ser humano, é decidir-se por Jesus. E por que a gente decide-se por Jesus? Vou explicar novamente. Todos nós pecamos. Todos nós, segundo a Bíblia, éramos para ser destituídos da glória de Deus. Todos nós era para vivermos a eternidade longe de Deus. Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão misericordioso, Deus é tão maravilhoso, que Ele já pensava, Ele já tinha um plano para salvar a humanidade. Porque Deus queria viver e quer viver sempre conosco. Desde Adão, Deus quer se relacionar conosco. Então Jesus se destituiu da sua glória. O texto diz que Ele desceu dos céus, que Ele viveu aqui, viveu como homem. E como homem que Ele viveu aqui, Ele não pecou. E aí, antes de ir para a cruz do Calvário, Ele deu algumas determinações, ensinamentos para os seus discípulos, durante uns 3 anos e pouco, até o dia que chegou o momento dele se sacrificar. E por que o sacrifício de Jesus? Bom, se você ler a história, a gente já estudou sobre isso aqui, no passado o povo que estava no Egito, o povo era escravo, o povo não tinha esperança nenhuma, aliás, a esperança que alguns tinham era que um dia Deus ia cumprir a promessa de libertar o povo.
Aí um dia Deus manda Moisés vai lá, quem lê Bíblia sabe, na última chamada praga, que era a morte que viria sobre os primogênitos do Egito. A partir disso, o coração de Faraó, que estava endurecido, ele ia ficar com o coração mais mole, ia liberar o povo. Deus dá uma determinação para eles, diz o seguinte: olha, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão pegar um animalzinho que não tenha doença, vocês peguem ele, vocês matem esse cordeiro, pega o sangue dele, passa no portal da casa de vocês, e depois vocês pegam esse animalzinho, parte ele, assa, e vocês vão comer. Quando vocês estiverem saindo no outro dia, vocês vão se lembrar, nós vamos comemorar daqui para frente algo chamado Páscoa. Páscoa, a tradução quer dizer passagem. Nós vamos passar da escravidão para a liberdade, nós vamos passar da miséria para a vida abençoada que Deus tem para nós. Então nós vamos nos lembrar disso, que Deus fez isso por nós. Então o povo pegou, passou o sangue, a Bíblia diz, o livro de Êxodo, que veio o anjo da morte à noite. Aquele anjo infelizmente tirou a vida de todos os primogênitos do Egito, poupou a vida de todos os primogênitos dos hebreus. No outro dia, até o filho de Faraó tinha morrido. Ele ficou chateado, ficou triste, ele acabou liberando o povo. O ódio, a raiva que havia no coração do povo fez com que eles mandassem embora os hebreus e dessem para eles inclusive riquezas. O povo saiu de lá com tigelas de ouro, saíram de lá com coisas de prata, saíram de lá com coisas de bronze, saíram de lá com animais, saíram de lá com roupas, saíram de lá com tecidos. Eles saíram de lá porque os egípcios disseram o seguinte: some daqui, vai embora daqui, porque essa praga aí vocês trouxeram contra nós. E aí eles saíram, foi a liberdade que Deus deu. Por isso, a gente faz na figura de linguagem, a gente toma o exemplo do Egito para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo está no mundo. O mundo é o chamado Egito que tem hoje, porque o Egito, ele escraviza. O Egito, ele leva a pessoa à miséria. Miséria de que forma? Dinheiro? Não, mas tem muita gente no mundo que é rico. Sim, ele é rico, mas ele não tem felicidade, ele não tem paz, ele não vive uma vida de amor, ele vive uma miséria dentro da vida dele. E por conta do mundo ser esse Egito, Jesus disse: o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz isso. E pelo mundo viver nisso, Jesus disse: eu sou o caminho. Então, se você quiser se encontrar com Deus, só tem um jeito, segundo a Bíblia. Eu sou o caminho, disse Jesus. Aí ele veio, ele se sacrificou. Por isso que quando João Batista viu Jesus pela talvez terceira, quarta vez, já no ministério dele, Jesus disse para ele assim, João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus, esse é aquele que vai ser sacrificado, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, para nós termos relacionamento com Deus, Jesus precisava morrer, e o texto diz que ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele vive para sempre, ele está conosco aqui inclusive hoje, e um dia vai voltar para buscar a sua igreja, e nós que fomos lavados e remidos pelo seu sangue, nós vamos encontrar com ele nas nuvens, e vamos viver eternamente com ele na presença de Deus. Se você quiser entender, se você não ouviu, quer entender como é que é viver na presença de Deus, ouve a mensagem do domingo passado que está no site. Quando nós entendemos isso, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, nos cobre de todo o pecado. Ele nos purifica. Quando Deus olha para cá e ele vê a marca do sangue de Cristo em nós, vem a misericórdia, vem o perdão de Deus. Por isso que eu tenho insistido aqui em dizer que Jesus não é religião, porque religião não leva ninguém para o céu. Às vezes a pessoa fala assim: eu sou católica, eu sou evangélica,
Ah, eu sou espírita. Ah, eu sou budista. Ah, eu sou Seishonoye. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E na verdade, meus irmãos, isso é nome de religião e nome de placa de igreja. O que nós precisamos aprender a dizer é o seguinte: eu sou de Jesus. Eu sigo Jesus, eu sou discípulo desse Jesus. E para dizer isso, algumas coisas têm que acontecer na nossa vida. Quando Jesus disse, se você quiser, Jesus disse, você não é obrigado. E como eu já falei aqui semana passada, tem gente que está na igreja, porque ele tem medo de ir para o inferno. Ah, o inferno existe, é real, a Bíblia fala, né? E, puxa vida, eu não quero ir para o inferno, eu quero morar no céu com Deus. Mas ele não gosta de igreja, ele não gosta de Jesus, ele não gosta nem de Deus. Só que ele quer passar a eternidade com Deus. E como nós vimos semana passada, para que você quer ir para o céu? Deus vai estar lá, o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que vai estar lá. Então se você não tem comunhão, se você não tem desejo de estar com Deus aqui, quanto mais no céu. Ah, mas eu não quero ir para o inferno. Ah não, eu vou para a igreja, porque eu fiquei sabendo que se eu recebesse Jesus como Salvador, ele vai pagar todas as minhas contas. Ah, se eu receber Jesus como Salvador, Ele vai resolver todos os meus problemas. Ah, se eu receber Jesus como Salvador, coisas novas vão vir para a minha vida. Ah, então por isso que eu vou para a igreja. E é por isso que muitos vêm para a igreja, recebem as bênçãos e vão embora. Porque eles não aprenderam que para você tomar uma decisão, a decisão mais importante da sua vida, a decisão mais importante da vida do ser humano é assim: eu me decido por Jesus ou não. E eu disse aqui de manhã e repito, não é por religião. Ah, eu me decidi pela religião tal. Que pena. Você tinha que se decidir por Jesus. Jesus não é religião. Jesus está acima de qualquer religião. Jesus veio sim, usando o verbo religião, que traduzido quer dizer religar. Jesus veio religar o homem a Deus. Mas ele é o único caminho e não uma religião. Porque religião mata, afasta pessoas, destrói pessoas. E Jesus não veio para destruir, para matar. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Foi isso que Jesus falou. Agora, para algumas coisas acontecerem, Jesus deu uma dica. Falou, primeiro, você precisa querer. Ah não, eu quero de todo o meu coração seguir Jesus. Eu quero Jesus, de todo o meu coração. Eu quero mesmo isso. Não importa o tempo que vai ser. Eu quero te servir. Ah, você quer? Beleza. Aí Jesus fala de pelo menos duas condições. Primeiro, Jesus fala de negar-se a si mesmo. E voltando a falar do verbo negar no grego, que negar aqui para a gente é assim, negou. Não, na raiz grega, negar significa assim, negar totalmente, negar tudo. É isso que o verbo quer dizer. Negar a sua vida corrompida, pecaminosa. Quando a gente fala de Jesus, quando estava nesse próprio texto aí de Mateus, Jesus quando ele estava com seus discípulos, vem aquela pergunta que ele fala assim, escuta, o que estão dizendo aí que eu sou? Estão dizendo que o senhor é Elias, estão dizendo que o senhor é profeta, estão dizendo que o senhor é fulano, e vocês? Aí Pedro vai lá e fala, tu és o Cristo bendito, Filho de Deus. Ô Pedrão, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Aí passa 5, 10, 15 minutos, Jesus fala, então gente, eu vou precisar morrer, tem um propósito a cumprir, e Pedro vem e fala assim, Jesus, o senhor não precisa morrer, o senhor não precisa fazer isso. Jesus, entendendo, repreende o diabo, diz assim, arreda-te Satanás, porque você não entende as coisas do Pai. Por que Jesus falou isso? Ele estava mostrando para Pedro o seguinte, é fácil você negar o seu propósito, é fácil você fazer a sua vontade. Lá para frente, quando Jesus estava, antes de ser preso, que ele estava orando, a oração de Jesus foi essa, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice,
Todavia, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus tinha, quando ele disse isso, ele tinha todas as condições de negar aquele negócio. Ele podia falar assim: ó Pai, eu vi que eu vou sofrer muito, os caras já estão babando para vir aqui me pegar, quando me pegarem eu sei que eu vou apanhar, eles vão fazer de tudo contra mim. Ó Pai, desculpa, mas eu não quero. Jesus podia fazer isso. Se, como homem, como livre-arbítrio que tinha, ele podia fazer isso. Ao contrário disso, ele falou: não, Pai, que seja feita a tua vontade. Por isso que Jesus repreende Pedro, aliás, o diabo, usando a vida de Pedro, dizendo o seguinte: você não sabe o propósito de Deus para a minha vida. Porque é fácil você negar as coisas de Deus em prol da tua vida. Jesus disse: você precisa aprender a negar-se a si mesmo. Como assim negar-se a si mesmo? A vontade de Deus muitas vezes choca com a nossa vontade. O nosso corpo, a nossa vida quer fazer algumas coisas que, como cristão, a gente não deve fazer mais. Até porque, como cristãos, nós somos um modelo para as outras pessoas lá fora. Modelo de pessoas que vivem uma vida nova. Ora, Pedro, aliás, o apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja de Corinto dizendo o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tudo se fez novo. Bom, então a vontade de Deus agora é que eu viva ao menos parecido com Jesus. Por isso que Jesus disse: você quer me seguir? Ah, eu quero. Tá bom, então você precisa primeiro negar-se a si mesmo. E negar a vontade nossa, meus irmãos, muitas vezes confronta a gente. É por isso que tem muitos desviados hoje, muitos afastados. Porque vontade é algo teu, é algo próprio. É algo que inclusive Deus nos deu. É aquela história que eu já falei aqui, por exemplo, da pessoa está em casa e ela fala assim: poxa, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. E meu irmão, ir para a igreja não é questão de vontade. Ir à igreja é questão de gratidão a Deus. É questão de entender que eu vou para a igreja para cultuar um Deus vivo e poderoso que deu a vida na cruz por mim. Vou me reunir com os meus irmãos e vou levar inclusive outras pessoas para conhecer esse Jesus que morreu na cruz por mim. Eu entendo isso. Então, às vezes o corpo está cansado, a mente está cansada, mas ainda assim, não é questão de vontade, é questão de desejo. Eu vou. E outras coisas que Jesus nos ensinou. Por exemplo, Jesus disse para alguns deles: a gente precisa aprender a amar os nossos inimigos. Aí eles falaram: por que, Jesus? A gente precisa aprender a amar os nossos inimigos. Amar os inimigos? Como assim? Jesus disse: vocês leram o que estava escrito? Porque isso não foi uma palavra do Novo Testamento, isso já estava escrito no Velho Testamento. Lá atrás, quando Deus falou com Moisés, Deus disse o seguinte: ame o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, ame ao próximo como a ti mesmo. Depois, se o teu inimigo vier ter com você, ajude ele, ore por ele, abençoe ele. Isso estava escrito lá. Aonde, Jesus? Estava escrito. O problema é que, com o passar do tempo, o modelo de igreja, de reunião, começou a se tornar um negócio assim: aqui não entra pobre, aqui não entra doente, aqui não entra gentio, aqui não entra outro tipo de religião, aqui não pode nada, é nós aqui, nós é nós. E Jesus veio e bateu de frente com os fariseus. Por quê? Porque eles estavam limitando as pessoas de conhecer Deus. Aí Jesus disse para eles: vocês precisam ir além. Amar quem está próximo, amar o pai, é fácil, e tem gente que nem ama. Mas amar o pai e a mãe é fácil. Amar a mulher, o marido, os filhos, é fácil. Amar um amigo, amar uma pessoa que está sempre com você, é fácil. Difícil é você amar aquele que persegue você. Difícil é você amar aquele que fala mal de você. Difícil é você abençoar aquele que está fazendo alguma coisa contra você. Quer dizer, qual é a vontade? E eu já citei aqui, você está no trânsito, o cara fecha você no trânsito.
Aí você já fica assim, qual é a vontade do corpo? Desgraçado, miserável, tomara que bata ali na frente, fominha. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Deixa o cara embora. Abençoa ele. Vai valer a pena você ficar nervoso por causa disso? É a mesma coisa do cara que não ama as pessoas com quem trabalha. Por quê? Porque está todo mundo querendo me dar um chapéu lá, tem cara até querendo tomar meu lugar. E daí? Quem te deu aquele lugar para você trabalhar, quem abre porta é Deus, e só Deus fecha a porta. E se Deus fechar uma porta, Deus vai abrir uma outra melhor. Ele é Deus na nossa vida. O problema é que amar os inimigos e os outros é difícil. Hoje em dia, a vontade da carne é bater, é matar, é xingar, é brigar, é discutir. Por isso que Jesus falou, vocês precisam ter um padrão diferente. Esse padrão de Jesus disse o seguinte, você precisa amar, e Jesus amou a todos. Outra coisa Jesus disse, vocês precisam aprender a perdoar. Vocês precisam perdoar as pessoas. Vocês não podem viver do jeito que vocês vivem. Eu sou cristão, mas eu não perdoo. E eu citei aqui de manhã, já citei outras vezes, uma irmã que foi aqui de nossa igreja anos atrás, ela já faleceu, que Deus a tenha, né? Mas quando ela veio para cá, ela veio de uma outra igreja, e quando veio para cá, ela começou a ouvir as ministrações, gostou, falou que ia ficar aqui na igreja, e gostou, até o dia que eu falei aqui sobre perdão. Eu falei, você precisa aprender a perdoar teu pai, você precisa aprender a perdoar tua mãe, você precisa aprender a perdoar os teus irmãos, você precisa aprender a perdoar até quem te persegue, você precisa aprender a perdoar as pessoas. Perdoa as dívidas, o cara sempre prestou dinheiro para a pessoa não te pagou, perdoa. Deus vai te dar muito mais, você não precisa ficar se matando, cobrando, batendo, correndo, fazendo o diabo atrás da pessoa. Deus tem mais para dar, meu pai já dizia isso, Deus tem mais para dar do que o diabo para roubar. Mas infelizmente, essa irmã naquele dia, acabou o culto, ela veio aqui na frente e falou assim, pastor, o senhor não conhece meu pai. Se o senhor conhecesse meu pai, meu pai era uma peste. Faz anos que eu não falo com ele, e não faço a mínima questão de falar. Então o que o senhor falou aí, eu não concordo muito não. Eu falei, irmã, você não pode não concordar comigo, mas você tem que concordar com a palavra. Porque uma das coisas que Jesus ensinou, Mateus 6,12, naquela oração dominical, Jesus ensinou o seguinte, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Dentro de uma oração, chamada oração dominical, ou uma oração simples que Jesus ensinou, que se tornou uma reza. E eu já citei aqui uma irmã, um casal que tem vindo à nossa igreja há pouco tempo, um dia ela disse assim, pastor, por que a gente não ora o Pai Nosso aqui? Eu falei, eu sei, você veio de onde você veio, eu sei, orava direto o Pai Nosso, né? Então, mas você entende o que é o Pai Nosso? É uma oração simples, mas é uma oração profunda. Como assim, pastor? Vamos ver alguns pedaços aqui que eu não tenho tempo, a gente pode até falar qualquer dia sobre isso. Vamos ver, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você santifica o nome de Deus com a tua atitude diariamente? Olha, na maioria das vezes sim, beleza. Vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus prevalece na tua vida? Você faz a vontade de Deus? Na maioria das vezes, pastor, eu faço. Legal. Aí Jesus diz o seguinte, Pai, perdoa do jeito que eu perdoo. Mas não está escrito isso lá. Está aqui, ó. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. É uma oração condicional. Você está falando para Deus assim, Senhor, perdoa do jeito que eu perdoo. Agora, se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. É simples. Num outro texto aqui, Jesus deixa isso claro. Se você não aprender a perdoar os outros, você não vai ser perdoado nunca. Você precisa aprender a perdoar. Aí essa irmã falou, tá. Falei, pois é. Quando a gente tem que orar o Pai Nosso, a gente tem que orar o Pai Nosso com entendimento do que nós estamos falando. Quando nós estamos declarando o Pai Nosso, a gente está dizendo que a vontade de Deus tem que ser soberana na nossa vida. Que o nome de Deus é santificado através da minha boca, das minhas atitudes. Que eu perdoo do jeito que eu perdoo. Que o Deus me perdoou. Que eu vivo uma vida do jeito que Deus quer que eu viva. Essa é a oração do Pai Nosso. E aí numa outra vez, voltando para outra irmã, eu preguei novamente sobre perdão.
E é aquela história, né? Como eu já sabia, eu já aproveitei e já falei de novo. Aí acabou o culto, ela veio lá, pastor. Eu continuo não entendendo esse negócio de perdão. E dando baforada assim. Falei, minha irmã, isso é um problema seu. Eu estou só te ensinando. Agora, que isso está contido na Bíblia, está. Teu pai, por pior que seja, é teu pai. Mas ele é terrível, pastor. Mas é teu pai. E a Bíblia diz que você tem que honrar o pai e a mãe. Você quer ver os teus dias prolongarem na terra? Honra teu pai e tua mãe. Ah, pastor, irmã, é isso aí. Até que passou um tempo, na terceira ou quarta vez que eu falei sobre isso, ela chega em mim e fala, pastor, falei com meu pai. E ela não falou assim, pastor, falei com meu pai. Não, ela falou assim, pastor, falei com meu pai. Ah, e aí? Falei. Liberei perdão, mas você pediu perdão? Eu pedi perdão? Ele é que fez a vida inteira coisa contra mim. Falei, mas você tinha que ter pedido perdão para ele. Porque aí você vai se sentir livre, inclusive. Ah, pastor, aí já é demais. Eu falei, eu sei, não é difícil. Não é fácil, desculpe, servir a Cristo. Porque quando a gente vem do mundo, a gente vem cheio de pecados, a gente vem cheio daquelas heranças, né, do mundo, do Egito, de palavras, de atitudes, de pensamentos. Aí Jesus vem e propõe uma nova vida. Ele traz do céu uma nova vida para a gente. Olha, lá no céu vai ser assim. Então vocês têm que começar a viver assim. Porque lá no céu não tem ódio. Lá no céu as pessoas vão se amar eternamente. Lá no céu a presença de Deus vai estar sempre na vida. E Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, você precisa mudar. Quem está em Cristo, nova criatura é. E para muita gente isso é difícil, por isso tem muita gente que vem na igreja, ele recebe Jesus, aí passa um tempo, ele fala, não, isso para mim não dá, isso não dá, porque os conflitos que aparecem, você vai ter que negar isso, você vai ter que negar. Por exemplo, negócios escusos que muitas pessoas fazem, pessoas que mentem para vender coisas, não é, pastor, que você não sabe, o mundo corporativo de hoje você tem que mentir. Caramba, quer dizer que para você manter o teu trabalho, você precisa mentir. Está errado alguma coisa nesse negócio. Deus não fez você para mentir. Você não precisa mentir para viver, para sobreviver, para ter um salário. Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que a gente pensa ou pede. Poxa, o Deus existe ou Deus não existe? Pastor, mas a dificuldade e tal. Até brinquei de manhã aqui falando de carro, né? Conheci caras que vendiam carro, agências de carro, né? E nessas agências de carro, os caras vendem o carro. Eu falei, e o carro tá bom? Nunca bateu na frente, só do lado. Tem umas massinhas ali e tal. E o motor tá bom, meu. Nossa, zero. Na verdade, já aconteceu isso comigo, de eu pegar carro, passar e 1, 2 dias eu ter problema. Por quê? Porque eu acreditei na palavra do cara. E o cara que eu fiz negócio, pasmem vocês, era um cara que se dizia cristão e cantava num coral de uma igreja. Até que um dia eu sentei com ele e falei, eu posso perder o amigo, mas não vou perder a oportunidade. Falei, você precisa largar a mão de ser picareta. Como assim? Você é picareta. Você está embrulhando os outros, você está enganando os outros, para de ser assim. E ele deu risada e continuou, e quanto mais eu falava, mais dinheiro ele ganhava. Incrível. Até que um belo dia ele acabou fazendo um negócio, fez um negócio errado. Aí perdeu tudo que tinha. Porque do jeito que vem, vai. E ele aprendeu a duras penas a não enganar os outros. Porque como dizia minha mãe, se fosse viva, aqui se faz, aqui se paga. Minha mãe falava muito isso. Aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, Gálatas 6,7. Tudo que o homem semeia, ele colhe. E na verdade, quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, é o teu desejo. Negue-se a sua vida. É o seguinte, eu não vou mentir mais. Vou falar a verdade, é isso. Na hora que eu fizer um negócio, eu não vou mentir mais. No meu trabalho, eu não vou mentir mais. Por exemplo, eu não vou ficar falando mal dos outros. Vou ficar mais falando mal dos outros.
perder meu tempo de parar no corredor da igreja, como às vezes fica ali fora, como às vezes fica aqui do lado. Você viu aquela irmã lá? Você viu o que aconteceu? Oh, você viu fulano lá? Oh, você viu aquele lá e tal? E o pior é que tem gente que para e fala assim, o quê? É incrível, né? É mesmo? Nossa, bem que eu já desconfiava. Isso aí era a vida antiga. Sim ou não, irmãos? A gente não vivia assim no passado? Só que agora nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Nova criatura? O que ele faz agora? Ele para e fica ouvindo, fala, não, irmão, vamos orar para essa pessoa, deixa para lá, abafa o caso, vamos orar. Tá bom, não fala para mais ninguém não, porque é chato isso. Às vezes chega um visitante, ouve uma fofoca, fica chato, né? Já pensou um visitante passando perto e vê duas pessoas lá, em vez de falar de Jesus, do louvor que foi bacana, da palavra, vê duas pessoas falando, você viu? É até chato isso. E meu irmão, falar mal inclusive, coça a língua de muita gente. Dá vontade de falar. Mas Jesus fala assim, negue-se a si mesmo. Eu tenho vontade, mas eu não falo. Eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas eu não faço. Por exemplo, sexo ilícito, antigamente, e hoje, né, tem gente que vai para a igreja, glória a Deus, aleluia, sai dali e vai para um motel. E acha que tudo está bem, tudo está legal. E Jesus disse, negue-se a si mesmo. Nega o quê? Nega o desejo da tua carne. Nega o desejo da tua língua, nega o desejo dos teus pensamentos, nega, larga disso e vive uma nova vida. Mas infelizmente muita gente, quando você fala assim, negar, ele fala, pô, não dá, né? Não dá, por quê? Aí Jesus vai além e fala assim, ó, se você quiser, você precisa negar-se a si mesmo. Você precisa tomar a tua cruz. E quando fala Jesus tomar a tua cruz, eu já ouvi muitos pregadores, meu irmão, você precisa da cruz de Cristo, meu irmão. A cruz de Cristo era dele. Ele carregou, ele sofreu nela, ponto. O que Jesus está dizendo é o seguinte, tome a tua cruz. A tua cruz. E olha, quando você fala de cruz, você não lembra assim, você vê a cruz. Você não vê a cruz e você fala assim, nossa, a cruz é tão maravilhosa, né? A cruz é tão legal, né? O que você pensa quando você lembra da cruz? Sofrimento, dor. Porque você lembra o que Jesus passou? Na época de Jesus, meus irmãos, isso era um costume dos judeus e principalmente dos romanos. Sabe como é que eles resolviam as questões com bandidos, com pessoas que roubavam e tal? Eles crucificavam todos eles. E é interessante que naquela época, morte de cruz era um negócio normal. As pessoas eram mesmo crucificadas. Aí Jesus usa esse modelo de vida, de sofrimento, que é a cruz, ele fala assim, toma a tua cruz também. Você precisa se negar e precisa tomar a tua cruz. Você precisa tomar a tua vida, você precisa tomar o rumo dela. Diariamente, no outro texto, aqui num dos três, um deles diz, tome a tua cruz diariamente. Ou seja, pega a tua vida, negue-se e vamos para frente. Vamos para lá. Porque, infelizmente, meus irmãos, quando a gente fala de tomar cruz, é as dificuldades que a gente passa, são os problemas que nós passamos, são as lutas que nós passamos, a gente passa. Está cheio de gente passando por problemas e enfermidade. Ultimamente, segundo consta aí na estatística do mundo, nunca morreu tanta gente de câncer como morre hoje. Hoje aparece câncer de tudo quanto é lado, em tudo quanto é lugar do corpo humano. Como mata pessoas hoje o câncer? E tem no meio da igreja pessoas cristãs que acabam ficando cancerosas, tem o câncer na vida. Teve gente que venceu, teve gente que não venceu. Jesus disse, pega a tua cruz, você está passando por isso, mas continua. Negue-se a si mesmo, continua. Você tem alguns problemas, você tem algumas dificuldades, você está desempregado, teu salário está baixo. Você passou por problemas dentro do teu relacionamento, você passou com problemas com a tua família, ainda assim, vai. Porque Jesus disse, eu nunca vou deixar a vocês, nunca deixarei vocês. Eu estarei com vocês todos os dias.
O problema é que muita gente hoje, queridos, essas pessoas que se dizem cristãs, que vão à igreja, elas não querem sair da zona de conforto. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer largar um pouquinho a vontade. Ninguém quer pegar os seus problemas. Tem gente que quer largar os problemas e fugir, sumir. E por último, Jesus disse: depois que você, se você quiser, negar-se a si mesmo, tomar a tua cruz, Jesus disse: siga-me. E aí eu quero começar a pregar hoje, porque esse é o tema de hoje: siga-me. Por que a gente segue alguém? Primeiro, porque você está perdido. Quando você está perdido, você segue alguém. Ok? Segundo, quando você admira uma pessoa, você acaba seguindo ela. Terceiro, quando essa pessoa sabe algo mais do que você, e você vê que essa pessoa é inteligente, fala coisa com nexo, você acaba seguindo. Porque talvez aquela pessoa tenha mais experiência pelo caminho que já trilhou nessa terra. Essa pessoa tem mais experiência do que você, então você acaba seguindo os conselhos, seguindo as atitudes. Como os grandes mestres da China no passado, do Japão, e também como o mestre Jesus. Quando Jesus disse: venha após mim, em outra tradução na NVI, siga-me. Jesus está dizendo o seguinte, olha, João 14,6. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ou seja, Ele é o caminho. E quando a gente fala de seguir, eu citei aqui de manhã, não sei, alguém aqui que dirige, por exemplo, já deve ter se perdido em algum caminho que você fez. No passado isso era até mais comum, porque no passado não havia esses aplicativos que existem hoje, que levam você na porta, né? Inclusive no meio do caminho, se você erra, fala assim: burro, não era aqui, mas eu vou dar um outro caminho para você dar a volta, faz isso. Só falta falar burro, né? Aquela mocinha que fica dentro do aparelhinho, né? Ela fala bastante e tal. Quando não tinha isso, a gente pegava mais ou menos, o cara falava: olha, chegou em tal lugar, você entra na entrada tal, aí vai ter lá uma padaria, você desce na padaria e tal. Você já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes. E uma dessas vezes que eu fui num lugar, meu irmão, eu fiquei perdido. Aliás, eu fui pregar numa igreja uma vez, chamado Jardim Brasília, aqui para os lados aqui de Taipas e tal. O pastor me deu o endereço, aí eu botei no chamado Waze, ou no Vaze, né? E aí ele me indicou, quando chegou perto do lugar, acabou. Eu não sabia para onde ia. Falei: Jesus amado. Aí eu liguei para o pastor, né? Pastor, não estou achando a rua. Ele falou: é fácil. Sabe a avenida assim do Farol? Você pega a segunda esquerda. Segunda esquerda? É segunda esquerda. Você vai estar na igreja. Beleza. Peguei a avenida, Farol onde ele falou. Eu estava pertinho, entrei no Farol, primeira. Segunda que eu entrei na segunda. A rua era larga. Aí ela foi afunilando. Aí entrou num lugar assim, só Jesus na causa. Aquele dia eu passei pelo vale da sombra da morte. Sério, que eu fiquei com medo. Casas aqui, casas ali, casas de lá, casa aqui, gente na rua, aqueles caras mal encarados e tal. Eu falei: Jesus amado. E a coisa foi afunilando, só passava o meu carro. Eu falei: dancei. Olhei para minha esposa e falei assim: Deus tem misericórdia de nós aqui, nos lascamos. Aí eu parei no lugar, abri o vidro: tudo bem? Aquela cordialidade de medroso, né? Tudo bem? O cara: opa, tudo bem, patrão? Opa, chefe, beleza. Escuta, eu estou querendo na rua tal. Rua tal é a de cima. É de cima, como é que eu faço para ir lá? Olha, é o seguinte, o senhor vai aqui na frente. Não, é melhor o senhor não ir por aqui não. Faz o seguinte, faz a volta, você vê onde eu estava. Estou falando sério, falou assim: não, é melhor você não ir por aqui não. Faz a volta, eu vou tirar uns cones aqui, o senhor entra no carro aqui, faz a volta. Cara, muito obrigado, cara, valeu, Deus te abençoe, só falta eu dar dinheiro pro cara. Dei a ré, saí devagarzinho, buzinando, dando a mão para todo mundo, igual político, né? Para ninguém, né, falar nada. Quando eu saí dali, eu falei: Jesus, obrigado, o senhor me levou do vale da sombra da morte. Eu realmente fiquei com medo.
Falei, vamos sair daqui pelado, sem carro. Aí fui na igreja, falei, pastor, não era segunda à esquerda, era a primeira. Eu falei segunda, falou. E eu me lasquei ainda por causa disso. Citei aqui de manhã uma vez, eu estava indo para Araçatuba, anos atrás. E a gente viajava de madrugada, né? Quando ia para lá. E 4 horas da manhã, guiando o carro com uma esposa, um casal amigo e tal, de repente vem aquela neblina. E aí naquela neblina eu falei, Jesus amado, eu uns 100 e poucos por hora, brequei, diminuí o carro para 60, não enxergava nada, 40, e falei, tentando achar a rua. Farol baixo, tentando achar a marcação da pista ali amarela, aquela amarela, faixa amarela, olhando para ela, olhando para frente, falei, Jesus amado, nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu tinha acho que 28, 30 anos na época, nem isso. Aí de repente passa um ônibus da empresa Reunidas do meu lado assim, ó. Tomei um susto, que eu falei, Jesus amado, que cara doido, esse cara está enxergando o que eu não estou enxergando. Aí eu, quer saber, joguei segunda e acelerei e tal. Aí eu vi as duas luzinhas no meio da neblina, as duas luzinhas do ônibus traseiro. Eu falei, é aqui que eu vou. E grudei e acelerava. Ele brecava, eu brecava. E ele acelerava, acelerava. Foi uns 30 quilômetros assim. Se ele fosse para o precipício, eu estava junto, entendeu? Ali ele ia cair, eu ia cair em cima, né? E eu fui ali, falei, Deus, tem misericórdia, Deus e tal. Até quando subiu assim na estrada, estava entrando em Araçatuba, acabou a neblina, falei, graças a Deus, aleluia. Passei até pelo ônibus assim, buzinei pelo cara, pro motorista, fiz assim, obrigado, né? Por quê? Porque se não fosse o cara, já era. E quando eu me lembro disso, se não fosse aquele cara, eu talvez teria que parar o carro e esperar passar a neblina. Porque guiar em neblina não é fácil. Se não fosse Jesus, talvez nós nem estaríamos aqui hoje. E Jesus disse o seguinte: você quer me seguir? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, você quer chegar em Deus? Eu quero. Siga-me então. Aí siga-me de que jeito? Estou seguindo Jesus. E eu quero encerrar com essa palavra para você nessa noite. Tem muita gente que está seguindo Jesus, mas ele segue Jesus, aí de repente ele fala assim: pô, Jesus, está ficando longe esse caminho, né? Mas Jesus fala: escuta, eu sou o caminho, segue-me. Jesus está ficando longe. E se a gente pegar um atalhozinho aqui? Jesus fala: não é por ali, é por aqui, vem. Jesus, esse caminho do Senhor, será que vai mesmo para o céu? Vai, siga-me, nega-te a ti mesmo, pega a tua cruz, vem atrás de mim, eu vou te levar para um lugar melhor. Só que tem muita gente que no meio do caminho, ele para e fala assim: Jesus, continua aí, daqui a pouco eu te alcanço, e pega um caminho à direita. Se você pegar na Bíblia, um dos exemplos clássicos da Bíblia é Abraão. Um dia, a gente cantou essa música semana passada, Deus disse para Abraão assim: eu vou te abençoar, a tua descendência vai ser grande. Deus, de que forma? Sai da tua tenda, olha as estrelas, está vendo? Estou vendo, conta elas. É impossível contar as estrelas, são muitas. Pois será assim a tua descendência, eu prometo para você. Oh Deus, glória ao Senhor. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 15. Aí Abraão, ele ouve uma voz aqui, ó. O caminho está aqui. Aí ele ouve uma voz assim. A mulher dele fala: Abraão, você tem uma promessa para cumprir na tua vida. Tenho. Só que é o seguinte, filho, véia, faz tempo também, para você ter filho. E sabe o que é melhor você fazer? É melhor você pegar a minha serva ali e ter um filho com ela. Aí você vai cumprir a promessa de Deus. Como assim? Mas Deus falou que era para eu confiar nele e segui-lo. Mas está passando tempo. Já passou quanto tempo? Meu filho, logo eu vou morrer. E aí, como é que você vai ter? Aí ele para no caminho.
Ele olha para o lado. Aí ele se deita com a sua escrava, serva de sua mulher. Ela lhe dá um filho. Ele põe o nome de Ismael. O menino cresce. Depois de um tempo a escrava olha para a patroa e fala assim: está vendo, eu tenho filho, você não. E ela fica com raiva. E ela fala para Abraão: Abraão, manda essa mulher embora e manda essa criança embora. E hoje o conflito que tem no Oriente Médio, a maioria daqueles que estão no entorno são descendentes de Ismael, que vive brigando com os descendentes de Abraão que estão lá em Israel. Um errinho que ele cometeu, porque ele devia seguir a Deus. E lá na frente, porque ele parou no caminho, quando ele voltou para o caminho e continuou, passou mais um tempo, Deus cumpriu a promessa. Deus deu o filho para ele. Da veinha lá que disse que não dava mais nada, mas ela deu. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. O problema é que quando Jesus disse, siga-me, ele fala assim, vem atrás de mim, tá? Mas Jesus, não era melhor ir por aqui? Não! Lembra de Pedro? Quando Jesus foi lavar o pé, Jesus falou, eu vou mostrar algo para vocês aqui, vocês vão entender quando eu terminar. Aí Jesus começa a lavar o pé de um, quando chega em Pedro, fala, Jesus, o senhor não vai lavar meu pé? Não, pelo amor de Deus, né, Jesus? Aí Jesus fala para ele, escuta, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. É mesmo, Jesus? Pô, então lava tudo. Jesus falou, não, é só o pé. Tipo assim, não é do teu jeito, é do meu jeito. Só que tem gente que vem para a igreja e quando Deus fala assim, através da sua palavra, você precisa mudar. Ah, Deus, desse jeito aí eu não quero não, eu quero viver do meu jeito. Eu quero ir para o céu. Eu quero dizer que eu sou cristão. Mas eu ainda continuo xingando, falando palavrão, ainda continuo fazendo sexo ilícito, faço negócio escuso, eu minto mesmo, eu roubo, eu engano os outros, eu dou chapéu, eu não estou nem aí para a igreja, eu não estou nem aí para os irmãos, eu quero que tudo se lasque, eu quero viver minha vida, mas eu quero ir para o céu. E Jesus fala, você quer? Eu sou o caminho. Amém? O que Jesus está dizendo? É do meu jeito. Você quer? Ah, eu quero. Tem certeza? Tenho. Então negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, vem e me segue. E se nós seguirmos Jesus até o fim, lá no fim da nossa vida, ou quando Ele voltar, a gente vai ter na glória aquilo que Deus prometeu para aqueles que o amam. Mas é preciso continuar firme, continuar firme. Como eu disse aqui há pouco, ontem eu me reuni com umas pessoas, irmãos, que hoje estão em outras igrejas. Alguns deles, a gente se conhece há 30 e poucos anos. E a gente se reencontrou. E é legal você chegar no lugar e abraçar, beijar. Cara, como é que você está? Uns sem cabelo, né? Tinha uns dois lá que tinha cabelo aqui e o cabelo desceu. Interessante como acontece isso. O cabelo desce, né, com o passar do tempo. Tudo careca aqui, o cabelo, a barba grande. Outros lá, barrigudos. Outros, a gente se abraça, a gente tem a vontade até de chorar. Mas o legal disso, que eu falei para eles lá e falo para vocês aqui, é que passaram-se 30 anos. A gente passou por dificuldades, passou por problemas, passou por tempestades, por lutas, por enfermidades, mas a gente permaneceu firme, a gente se reencontra e fala assim, Deus continua conosco, a gente continua seguindo Jesus. Então, meu irmão, não desista. Se você não se decidiu, decida-se por Jesus. Mas lembre-se, não é só levantar a mão, é negar a velha vida, é viver uma nova vida. E se você seguir Jesus, se você não olhar para os lados, se você não desviar, você vai chegar no porto seguro, lá no final, na presença dEle. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Amém? Temos seguidores de Jesus aqui hoje? Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. O que é ser cristão para você? Ser cristão é ser membro de uma igreja? Não. O que é ser cristão então? Ser cristão é virar crente. Não, crente todo mundo é, até o diabo é. A Bíblia diz que ele crê em Deus, ele e os seus anjos creem em Deus e tem medo. O que é ser cristão então? É se tornar uma pessoa religiosa, ter uma religião? Não. O verdadeiro cristão é aquele que nega-se a si mesmo.
é aquele que não tem vergonha. Quando ele chega, ele fala: eu sou cristão, discípulo de Jesus. Pô, mas você segue Jesus? Sigo. Você vai na igreja? Vou. Nossa, é um lugar bacana, legal. Curto quando eu estou lá na igreja, canto, bato palma, adoro a Deus, abraço meus irmãos, legal. Escuta, mas você dá dinheiro na igreja? Eu dou, e dou com muito prazer, porque quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Legal isso. Escuta, mas você vai no domingo? Domingo você podia estar, realmente, domingo eu podia estar no shopping, podia estar no estádio, eu podia estar na praia, eu podia estar no campo, eu podia estar em tudo quanto é lugar. Mas eu prefiro estar com os meus irmãos na presença de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Então eu nego a mim mesmo. Mas você não tem dificuldade, problemas? Tenho. Mas mesmo em minhas dificuldades, os problemas, eu pego a minha vida, a minha cruz, e eu continuo seguindo Jesus. Aí vem um e fala assim: desiste, você não precisa fazer isso. Igual Pedro: Jesus, você não precisa morrer. Você não está entendendo. Arreda-te de mim, Satanás. Eu tenho que cumprir, eu tenho que ir para frente. Aí vem outro e fala assim: escuta, eu tenho um esqueminha aqui para você ganhar dinheiro mais rápido. Igual aconteceu com uns deputados aí que se diziam cristãos e estão presos. Eu tenho um esqueminha aqui. Ele podia falar: não, eu já tenho meu salário, e o meu salário é bom. Os caras ganham 15, 20 mil por mês, fora as mordomias. Meu salário é bom. Deus me colocou aqui para tentar mudar a sorte dessa nação. Deus me colocou aqui para viver isso não. Longe de mim, arreda-te de mim, Satanás. Seguindo Jesus, não. Mas um deles olhou assim e falou: é mesmo? Ô Jesus, espera aí. Como é que é? Então aqui, ó, desvia isso. E aí enfia aqui, pega daqui, manda para cá. E daqui você manda para a Suíça. E de lá você manda e você administra, cara. Mó manha, é mesmo, é. E como é que é? Meu, é muita grana. Quando você ganha por mês? 20 mil. Ixi, é coisa de milhão. Você ganha merreca. O cara: é mesmo? E é fácil assim? É. E ninguém descobre? Ixi, até descobrir isso. Quando descobrirem, no Brasil, vai ficar 20 anos. Igual o Maluf. 20 anos depois ele foi condenado. Aí você fala assim: pô, o Maluf agora está vivendo prisão domiciliar. Mas ele passou uns dias na cadeia. E lá ele viu que não é fácil viver dentro de uma cadeia por causa das coisas que ele fez de errado. E muita gente hoje que está dentro da igreja está olhando para esses negócios que o diabo oferece, que às vezes a carne quer. Mas Jesus disse: você quer vir após mim? Aí eu quero, Jesus. Então negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e me segue, que eu vou te levar para um porto seguro. Amém? Amém? Crê nessa palavra? Eu convido você a fechar os teus olhos agora, em nome de Jesus.